existem alguns pensamentos de Bert Hellinger que podem ser muito estranhos para quem olha num primeiro olhar, mas que ao me debruçar sobre eles, eu percebi que era um equívoco de leitura meu, muito mais do que uma colocação de Bert. E por quê? Duas razões, basicamente. A primeira delas é que, como eu disse anteriormente, a abordagem da constelação familiar é um saber em movimento. A segunda delas é que Bert nunca quis, por livre e espontânea vontade, escrever sobre isso, exatamente porque esse saber estava em movimento e era resultado da observação, como toda fenomenologia, de caso a caso. O fenômeno se expressa num determinado caso. E não é possível tabular como a ciência clássica deseja. Cada sistema é um sistema, cada família é uma família. Existem traços que se repetem? Existem, mas essas não são verdades absolutas. O que fica de verdade absoluta? Os fundamentos. E quais são esses fundamentos? Existe uma ordem. Essa ordem, ela é cronológica. E quanto a uma ordem cronológica, não há discussão. Os pais chegaram ao mundo antes que os filhos. Essa é uma ordem cronológica. É verdade? Tá para lá de comprovado. Minha mãe tem 72 anos, meu pai tem 78. Eles são mais velhos que eu? Eles são maiores que eu? São. Eles caminharam 51 anos mais do que eu. Ou melhor, a diferença, né? 77 anos meu pai caminhou mais do que eu. 27 anos meu pai caminhou mais do que eu. Ele já tinha 27 quando eu nasci. Ele já tinha vivido experiências, ele já tinha passado pelas próprias realizações. Minha mãe, quando me teve, tinha 21 anos. Ela já tinha um percurso quando eu cheguei. Então, como é que eu posso ser maior que a minha mãe? Mesmo que eu tenha estudado mais, mesmo que eu tenha mais sucesso financeiro, eu não vivi o que ela viveu. Só ela viveu. Desse mesmo modo, a minha avó e o meu avô são maiores que minha mãe, assim como os meus outros avós são maiores que meu pai. Por quê? Cronologicamente, eles chegaram antes. Então, quando Bert Hellinger fala de uma ordem, de uma força que move os sistemas, que diz que quem veio antes é maior do que quem veio depois, não há nada de questionável nisso. Porque isso é uma matemática muito pueril, é muito básica. Esses corpos ocuparam um lugar no espaço planeta Terra primeiro que eu, primeiro que você. Certo? E todo corpo tem um lugar no espaço. E Newton já dizia, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Isso é uma lei da física, é uma lei newtoniana, é uma lei que você aprende no ensino médio. Certo? Então, se você traz para Newton, é fácil. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Logo, cada ser vivente tem o seu lugar no espaço, que é um lugar único. Mas se não bastasse as leis de Newton, se você olhar para a biologia básica, ensino médio, eu não estou falando de biologia avançada, eu estou falando nem de genética, nem de epigenética, embora eu possa trazer estudos de epigenética. Porque eles também embasam as memórias as quais nós trabalhamos em constelação familiar. Mas a biologia básica, ela também garante um lugar único a cada ser vivente no planeta. Por quê? Porque só existe uma Maria Cláudia, primeira filha de Pedro e Cecília, que são filhos de Madalena e Tito, Diva e Franco. Não existe uma outra primeira filha de Pedro e Cecília, deste Pedro e não outro, desta Cecília e não outra, que nasceu no dia 3 de março de 69. Não existe. Então, se dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço,
E só existe uma única possibilidade de uma primeira filha deste Pedro e desta Cecília. Este lugar é único. É o meu lugar. E quando eu ocupo o meu lugar plenamente, então eu tenho uma perspectiva clara do que acontece na minha vida. Faz sentido isso para você que está me assistindo? Você entende o que eu estou te dizendo?